mas também todas as igrejas dos gentios. Vamos parar por aqui por enquanto. E vamos voltar ao número 1 de novo. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia. Diga comigo, a irmã Febe. Diga, a irmã Febe. Irmãos, a carta aos Romanos, ela é considerada pelos maiores homens do Evangelho, os ícones, os exemplos. Ela é citada por eles, louvado seja Deus. Um rapaz chamado, é meio complicado porque ele não é, louvado seja Deus, brasileiro, é de outro país aí. O nome dele é Coleridge. A considerou o livro mais profundo já escrito. Ele disse que ela, a carta de Romanos, era o livro mais profundo jamais escrito. Calvino disse que ela abria as portas a todos os tesouros das Escrituras. Lutero, nosso reformador, escritor e tradutor da Bíblia, para o alemão primeiramente, disse que ela era o principal livro do Novo Testamento e o evangelho mais puro. Melanchthon, para compreender melhor, isso aqui tudo é nome de pessoas grandes, copiou 2 vezes com o seu próprio punho. Godet a intitulou como a Catedral da Fé Cristã. Todos esses homens que eu falei aqui foram homens grandes da fé, homens grandes escritores, homens grandes que fizeram coisas grandes. Eles falaram dessa carta. Se nós bem soubéssemos, nós pregadores do Evangelho, nós líamos essa carta pelo menos uma vez no mês. Pelo menos uma vez por mês nós líamos essa carta. Se tu pregar 10 pregações na carta aos Romanos, todas as tuas pregações vão ser pregações verdadeiramente cristocêntricas. Pastor, o que é esse negócio de cristocêntrica? É uma pregação aonde o pregador sai de cena e Jesus entra em cena. Na carta dos Romanos não dá para nós pregadores se amostrar. Pregador que gosta de se amostrar não venha pregar em Romanos não, que ele não vai ter condição de se amostrar não, porque aqui só fala de salvação e de Jesus. Quando nós estamos lendo essa carta, irmãos, ela foi escrita na cidade de Corinto. Ela foi escrita na casa de um homem chamado Gaio. E esse homem chamado Gaio, ele era um homem muito abastado, um homem muito rico, um homem muito grande. Porque Deus, ele usa os pequenos, como nós falamos, mas ele também usa os grandes. Nosso Deus não é só um Deus de coisas pequenas, ele também é um Deus de coisas grandes. E ele usou esse homem esse cidadão chamado Gaio. Na Bíblia tem vários Gaios, mas esse Gaio é o Gaio lá de Corinto. Esse homem, ele viu apóstolo Paulo, ouviu a palavra do pregador e ele resolveu apoiar esse homem e financiar o evangelho, já que ele não poderia fazer outra coisa. Ele disse: Paulo, eu vou financiar as suas pregações. Paulo, o que é que você está precisando para você pregar? Você está precisando de uma passagem? Eu pago a passagem. Você está precisando de roupa? Eu dou roupa para você. É comida, é gastos, eu cubro os gastos. Para que você não pare, Deus sempre vai criar mecanismos. E Ele não vai usar quem você quer. Ele vai usar da onde você menos espera para abençoar a tua vida.
não é do missionário, não é dos obreiros. Diga, não é sua. Diga, não é sua. Diga, a obra é do Senhor. Diga que Ele não vai deixar a obra dele parar por nada. Ele cuida da obra, irmãos. E sabe por quê? Que essa obra também está de pé? Eu louvo a Deus pelas mãos que trabalharam, são muito importantes, que cavaram, que sentaram os tijolos, que cobriram, que colocaram cerâmica, que adornaram, que pintaram. Mas Deus também mandou muitos galhos para esta obra. Muitos galhos para esta obra. Aí, no versículo 16, no final da carta, Paulo vai falar de quem? Da equipe missionária. Vai falar da equipe que cuidava do negócio. E o que é que ele diz? A primeira pessoa que ele fala da irmã Febe. Diga, a irmã Febe. A irmã Febe, irmãos, ela morava numa cidade chamada Cencreia, perto de Corinto, perto do porto de Corinto. E ela começou a, creio eu, estou aqui falando com base mesmo nos meus próprios conhecimentos, né? Fui pesquisar sobre a irmã Febe, não achei muita coisa sobre ela, mas achei Paulo dizendo para a igreja de Romanos. Ele disse: recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, que serve na igreja que está em Cencreia. A Febe, irmãos, foi a primeira diaconisa. Que diácono é aquele que serve. Em uma das traduções é aquele que serve. Quando a Febe ouviu Paulo pregando a palavra, a Febe olhou para Paulo e disse: tem algo diferente na palavra desse pregador. Porque quando ele está pregando, eu sinto algo dentro de mim. O que faz a diferença muitas vezes na nossa vida não é a mensagem que nós pregamos no conteúdo bíblico, histórico. É muito bom ter uma teologia, é muito bom você estudar a palavra, é muito bom você ter uma fala bonita, uma oratória bonita, é muito bom você ser bom, ter uma boa dicção, mas o principal não é o conhecimento histórico e nem tanto assim o conhecimento bíblico, mas o principal é a unção que tu vai ter quando tu está pregando assim. Tu pode ser doutor nas escrituras, tu pode pregar bem, tu pode ministrar bem, tu pode ser um grande conhecedor de Bíblia, mas se tu não tiver a unção quando tu for pregar a palavra, não faz diferença. Tem gente que não sabe pregar bem, tem gente que fala Jesus, tem gente que só sabe o versículo de João 3,16, Salmo 91, tem gente que só prega uma mensagem, mas quando ele pega o microfone que começa a ministrar, a unção, a presença, a graça desce, porque o que faz a diferença não é o conteúdo, não é o conteúdo histórico e nem tanto o conteúdo bíblico. O que faz a diferença na palavra é a unção que tu carrega nela. Pastor, mas eu sou doutor, eu tenho um anel de doutor, eu conheço a Bíblia indo e voltando, é muito bom conhecer a Bíblia. No culto passado eu falei de Bíblia, eu falei que temos que ler Bíblia, eu falei que a igreja não conhece Bíblia, eu falei que a igreja tem preguiça de ler Bíblia, e eu perguntei aos irmãos aqui quem tem o objetivo de ler toda a Bíblia. Eu falei que tem gente que lê um versículo da Bíblia e já dá vontade de dormir, mas eu disse que não pare por causa disso, que é com sono mesmo, que é cansado mesmo, que às vezes é desmotivado mesmo, mas abre a Bíblia, lê a Bíblia, conhece a Bíblia. Mas o principal, tenha a presença, tenha a unção quando lê ela. Quando ministra ela, ministra com ousadia. Ela passou e viu Paulo pregando, e ela já tinha visto muita gente pregar. Mas diga assim, mas Paulo era diferente. Por quê? Porque quando Paulo pregava, ele começava a ministrar a palavra. Primeiro, o mundo espiritual já se movimentava. Quando ele estava pregando, os demônios já começavam a traçar estratégia para parar o homem, porque eles sabiam
que quando ele pregava a palavra de Deus, as almas vinham aceitar Jesus. Porque pregação que dá chave de casa, vou falar. Pregação que dá chave de casa agrada os ouvidos. Pregação que Deus vai te exaltar, anima o coração. Pregação que Deus vai abençoar a tua vida, alegra o teu material, mas não gera salvação. Porque o que gera salvação é falar de Jesus, é falar com a autoridade dos milagres que Jesus fez, é falar que Ele entregou a vida na cruz do Calvário por causa de você. Pregar chave de carro alegra o espírito, mas não ganha vida para Jesus. O que ganha vida para Jesus é unção e testemunho. E Ele tinha unção, diga comigo, Ele tinha unção e Ele tinha testemunho. Porque tem muita gente que até prega pulando, prega, e você diz, tem unção, mas unção e testemunho andam juntos. Porque não tem como ter unção sem ter testemunho. É o que eu prego, muita gente não gosta de ouvir, mas eu vou pregar o que Deus coloca no meu coração para pregar. Que tem muita gente, louvado seja Deus, que eu não chamo para pregar na igreja. Eu vou falar com toda educação, com todo jeito, porque a gente tem que saber o que está falando em cima do altar. Louvado seja Deus, mas não é nem, eu não chamo nem, meu irmão, louvado seja Deus, porque não é, louvado seja o nome do Senhor, um bom pregador. Às vezes é um bom pregador, às vezes é um bom conhecedor de Bíblia, mas primeiro, se tu não tiver testemunho, tu não pode pregar. Porque a maior pregação da vida de um homem é o testemunho dele. Olha para o que ele fala, olha para o que ele vive, olha para a casa dele, olha para a família dele, olha para quem ele é lá fora. Aí depois de tudo isso, a unção vai fazer a diferença. Antes tem que ter vida com Deus. Antes de pregar a palavra, tem que ter vida com Deus. Porque as nossas maiores pregações estão na nossa vida. Aí ele passou e começou a pregar. E a irmã Félix começou a olhar para ele e disse, tem algo diferente nele. Porque quando ele prega, oh glória a Deus. Isso aqui é Paulo, isso aqui é Paulo. Isso aqui é para exaltar o nome de Cristo, né? Não é o nosso nome não. Nós estamos falando de Paulo, mas a palavra é cristocêntrica, é para falar de Jesus. Quando ele prega, existe algo que toca no nosso coração. Existe algo que toca dentro de nós. Uma chama começa a arder dentro da gente. E a gente tem vontade de estar perto dele quando ele está pregando. A gente tem vontade de ouvir mais Bíblia quando ele está pregando. Porque às vezes a palavra é dura, mas tem poder. Às vezes a palavra é dura, mas tem unção. Às vezes a palavra dói, mas na palavra dele tem Jesus. E na palavra ele ganhou a febre. E a febre era viúva. E quando ele ganhou a febre começou, eu estou aqui conjecturando, pelo pouco contexto que nós temos dessa mulher, eu conjecturando e observando que Paulo falava dela. Eu imagino Paulo pregando a palavra. Quando terminou de pregar a palavra, era como se fosse o nosso missionário aqui. Terminou de pregar a palavra, aí olhou para um lado, olhou para o outro e disse, vamos deitar naquele pezinho de pau ali, vamos dormir, amanhã um prezinho. Eu estou conjecturando na palavra. Aí vai Paulo se deitar debaixo do pé de pau. E quando Paulo vai se deitar, a febre chega perto dele e diz, peraí, pregador, levanta, eu vou arrumar um canto para tu beber. Levanta, eu vou colocar comida para tu comer. Sabe por quê? Porque Deus financia o reino dele. Deus usa você e eu para financiar o reino dele. Tem gente esperando. Eu vou já contar um testemunho aqui. Eu posso contar? Diga glória a Deus. Eu vou falar. Dirigente chegou para fazer missão. Isso aqui é verídico. Isso aqui aconteceu. E para completar foi por aqui. Aleluia a Deus. Por a nossa região. Chegou morrendo, trabalhando para Jesus, passando precisão, família grande. Aí chegou, passou o primeiro mês, segundo mês e nada. O pastor deixou ele lá no campo. Terceiro mês ele já não tinha nada para comer, pegou, foi atrás do pastor. Chegou na casa do pastor, entrou e disse, pastor,
Pastor disse, como é que está a obra? Está bem. Está prosperando? Está prosperando. Está dando certo. Mas pastor, não tem nada para comer. Não tem comida para os meninos. Não tem comida para nós. Estamos passando necessidade, pastor. E aí, o que é que nós faz? O pastor olhou para ele e disse, vamos orar. O pastor olhou para ele e disse, vamos orar. E eu pergunto para esse pastor, e a barriga das crianças lá, como é que ficou com oração? As crianças vão encher a barriga de oração? A esposa dele vai encher a barriga de oração? Ela vai adoecer e vai morrer de fome. Pastor, minha família passando necessidade. Vamos orar. Irmão, não faz isso não. Se tu sabe da situação, se tu conhece, se tu entende, porque isso aqui tem que entender. Tem que entender, para cada um Deus chamou para uma coisa. Se eu tenho um grupo de missões, que depois do curso vai ter uma reunião de missão, já correr, porque tem já que terminar, e já todo o versículo 1. No grupo de missões, o papel do grupo é saber quem precisa e quem não precisa, para não errar na hora de entregar, para abençoar da forma correta, para não cometer erro. Louvado seja Deus. Eu imaginando agora a irmã Febe chegando para Paulo e dizendo, se ela disse, Paulo, vamos orar. Paulo já orava demais, irmão. Ela chega e diz, Paulo, tu vai para minha casa, eu vou te hospedar na minha casa, tu vai comer do que nós temos para comer lá em casa, tu vai comer também, porque Deus ainda cuida dos pregadores, dos missionários, dos pastores, dos obreiros, daqueles que andam fazendo a obra dele. Aí Paulo olhou para ela, viu a qualidade, viu o dom, viu a chamada e disse, acabei de ganhar a diaconisa da igreja de Sencreia. Primeiro cargo que ela adquiriu porque ela seguiu primeiro. Eu sempre preguei isso daqui, sempre falei isso daqui e vou falar isso daqui de novo porque é uma realidade. Eu não consagro o obreiro para trabalhar. Eu não consagro o obreiro para ver se ele vai fazer algo na obra. Antes de ser consagrado, pelo menos os obreiros que estão aqui dentro, antes de ser consagrado, primeiro trabalharam. Primeiro foram para o campo, primeiro foram para a enxada, primeiro foram para pá, primeiro foram dirigir culto, primeiro foram falar de Jesus, para depois receber a consagração. Não é chamar para consagrar para ver se presta. Bota para trabalhar na obra, irmão. Bota para trabalhar no reino. Se trabalhar no reino, aí sim tu chama e diz, tu está fazendo o reino, está fazendo a obra de Deus, vou consagrar porque está trabalhando para Jesus. Aí consagra. Consagrou a diaconisa Fé. E quando consagrou a mulher começou a desarnar na obra, começou a crescer na obra de Deus, começou a fazer a obra do Senhor. Febe era aquela mulher hospedeira. Diga assim, Febe. Diga, a diaconisa Febe era uma mulher que cuidava daqueles que faz a obra. Mas só isso, pastor? Não. Paulo foi escrever a carta aos romanos na congregação de Corinto. E quando ele foi escrever a carta aos romanos, vocês sabem onde foi que nasceu a igreja de Roma? Pelo menos com base num pouco conteúdo histórico, porque ainda não se afirmou de forma legítima, mas eles creem que a igreja de Roma nasceu no Pentecostes. Lá em Atos capítulo 2, versículo 9, se eu não me engano, abre aí, Gustavo. Atos 2 e 9, glória a Deus. Atos 2 e 9, quando eles estavam no Pentecostes, que o Espírito Santo desceu, lá na cidade, tinha gente de toda a natureza, irmão. Tinha gente de todas as nações, inclusive tinha romanos lá. E quando os romanos receberam o Pentecoste também, saíram alguns romanos para a cidade de Roma e foram levando a chama do Evangelho. E disseram assim, vamos abrir uma igreja lá. Você está entendendo o que Deus está dizendo para você hoje? Quem carrega a chama do Espírito Santo aonde vai quer fazer a obra. É porque tem gente que depois que é batizado quer parar. Tem gente que depois que é consagrado quer orar. Tem gente que depois que recebe o cargo da igreja quer parar. Mas quem recebe a chama do Espírito Santo tem tendência de viver para a obra, de
Evangelho, de anunciar o nome de Jesus. Quem recebe a chama do Espírito Santo não se acostuma a ficar parado. Versículo 9 do capítulo 2. Só para confirmar, Gustavo. Está sendo filmado, tem que confirmar as coisas, viu, irmão? E Frigia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. Está vendo? Quando eles aceitaram, quando eles receberam o Espírito Santo lá, que aceitaram na pregação de Pedro, receberam o Espírito Santo e foram aceitos, aceitaram Jesus, voltaram para Roma. Só que lá na cidade de Roma tinha um imperador chamado, se eu não me engano, Cláudio. E o cara era ruim. O cara era perseguidor da igreja. E o cara, quando viu que a igreja de Corinto começou a crescer, e alguns judeus começaram a contender com o gentio, porque o judeu, eu estou dentro do contexto, irmão, o judeu olhava para o outro crente que tinha aceitado Jesus agora, e o judeu queria ser muito santo. Aí ele dizia: a gente aqui não pode comer carne de porco, a gente aqui tem que guardar o sábado, a gente aqui é santo, a gente aqui é nós é que entende, nós é que sabe. Era santo demais. E os gentios não tinham os costumes deles, mas não estavam debaixo da lei, estavam debaixo da graça, como disse o apóstolo Paulo. Houve um problema e toda a Roma ficou sabendo que a igreja de Roma agora estava tendo dissensão, contenda. E quando a igreja resolve contender, aí o diabo tem legalidade para agir e para entrar. E esse rapaz chamado Cláudio, que era imperador, ele disse assim: agora é o seguinte, bota esse judeu tudinho para sair daqui. Não quero mais nenhum judeu aqui. E botou tudinho para voltar. Sair de lá, saíram correndo. E desse povo judeu que saiu 2 rapazes, uma moça, 2 homens, um homem e uma mulher, chamados, diga comigo, Áquila e Priscila. Lá em Romanos 16 nós vamos ver isso agora. Eu vou correr. Quando Paulo foi escrever essa carta para mandar para lá, Paulo tinha obreiro ou não tinha? Tinha. Eu vou conjecturar aqui. Paulo tinha diácono ou não tinha? Tinha. Paulo tinha evangelista ou não tinha para mandar? Tinha. Paulo tinha seus congregados, seus homens de coragem ou não tinha? Tinha. Mas deixa eu só entrar nessa mensagem de uma forma bem ignorante. Ignorante é falta de conhecimento quando eu digo isso. E deixa eu falar um pouco aqui, conjecturando. Imagina a reunião de obreiro aqui agora. E aí, como é o nome do cara que escreveu a carta, Jesus? Vou já dizer para vocês aqui o nome do cara que escreveu a carta. Aí Décio vai, termina de escrever a carta e Paulo olha para ele e diz assim: Décio, a carta está pronta? Ele diz: está pronta. Pois faz o seguinte, convoca todo mundo. Convocou a reunião de obreiro, convocou os homens de coragem. Tem homem de coragem aqui, levanta a mão da glória. Tem homem de coragem aqui, levanta a mão da glória. Tem mulher de coragem, levanta a mão da glória. Pois escuta isso daqui. Aí, depois que ele fez a reunião, ele disse: está aqui a carta, está escrita, até se escreveu, mas eu preciso mandar a carta para lá. A gente vai mandar essa carta para lá. E na hora de mandar a carta, quem fosse transmitir a carta tinha que saber transmitir ela. Quem ia levar a carta tinha que ser alguém de confiança, porque Deus não confia a obra dele na mão de qualquer um. E ele olhou para os obreiros: não está no texto, não está na Bíblia, mas deixa eu aplicar isso aqui para nós, dentro do nosso momento. E ele começou a perguntar: tu pode levar a carta? Ô Paulo, deixa eu aqui mesmo. Não, acho que eu não vou não. Chegou pro outro: tu pode levar a carta? Sei lá, Paulo, é tão longe.
É tão distante, o negócio lá está fervendo, não tem celular não. Olhou pro outro, tu pode levar a carta? Paulo, estou muito ocupado, tenho muita coisa para fazer, não dá certo eu levar também não. Ele disse, e agora, como é que essa carta vai chegar até lá? Aleluia, aleluia, glória a Deus. Quem é o homem de Deus corajoso que vai levar essa carta? Glória a Deus, aleluia. Quem é que vai levar a carta? Quem é que vai levar? Quem é que vai transmitir a palavra de Deus para aquela igreja que está sedenta? Quem é que vai pregar o evangelho lá? Quem é que vai levar a palavra de Deus para lá? Aí, meu irmão, isso aqui é forte. Eu acho que as mulheres vão dar um glória agora, viu? Louvado seja Deus. Aí a Febe chegou na reunião e disse, Paulo, eu posso te pedir uma coisa? Ele disse, diz, deixa eu levar a carta. Olha aí, fala as mulheres de Deus, levanta a mão. As mulheres de Deus, levanta a mão, diz assim, se os homens não quiser fazer, diz, se os homens não quiser fazer, a gente faz. Porque quando os homens de Deus não levantam para fazer, levanta a mulher de Deus para fazer. Se o pastor da igreja não quiser fazer, Deus levanta a pastora para fazer. Se o diácono não quiser fazer, Deus levanta a diaconisa para fazer. Se o obreiro não quiser fazer, Deus levanta a obreira para fazer. Se o missionário não quer fazer, Deus levanta a missionária para fazer. Mas a obra não pode parar. Meu Deus! Desse jeito! Vamos! Tá bom, viu? Ô, glória! Não é rebaixando vocês não, varão. Tô dentro da mensagem, viu? Glória a Deus! Ele disse, mas Febe, tu tem certeza que tu vai entrar nesse barco? Ela disse, eu vou. Porque Deus não me chamou para ficar parada. Tem mulher que a gente olha para ela, não estou dizendo isso porque é para exaltar as mulheres da igreja aqui não, mas tem mulher que a gente olha para ela e a gente vê mais coragem nela do que nos homens, mano. Louvado seja Deus. Tem mulher que tem mais coragem do que homem. Tem homem que se eu disser assim, bora lá fazer um negócio, pregar o evangelho, vamos entrar naquela casa. Tem Deus que vai dizer, pastor, não sei se eu estou preparado para ir não, mas tem mulher de Deus aqui na igreja que vai dizer, pastor, se precisar tem febre aqui, se precisar tem febre aqui, se precisar tem febre que ora. Sabe que consagra, sabe que jejua, sabe que lê Bíblia, sabe que prega, sabe que evangeliza. Cadê a sebe da igreja? Cadê o glória dos homens, irmão? Aí, Paulo faz a segunda recomendação da carta. Ele diz, versículo 3, obreiro Gustavo, 16. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. É o 17? Cadê? Tá no 3? É? Pois lê o 4, por favor. Os quais pela minha vida expuseram a sua cabeça, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Quem pode dar um glória? Diga assim comigo, só para tu entender o que eu vou dizer assim. Os quais... Não, irmão, dá para melhorar isso aí. Diga assim, os quais pela minha vida, diga assim, expuseram, diga entregaram, diga se entregaram a sua cabeça, o que eu não só lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Eles fizeram o que? Eles entregaram o que por Paulo? Cabeça. Eles entregaram o que por Paulo? Só mais uma vez, eles entregaram o que por Paulo? Olha para quem está do teu lado aí, por favor. Olha na cara desse crente corajoso aí. Diz assim, tu está preparado? Tá preparado? Diz de novo, tu está preparado? Vai entregar a tua cabeça por mim? Eita glória! Vamos confrontar? Olha para ele de novo e diz assim, e se hoje tu tivesse que entregar tua cabeça pela obra, tu estava pronto? Ô glória! Meu Deus!
pastor dessa igreja há quase 2 anos. E muitos aqui eu já conheço há quase 10, há quase 6, quer dizer, né? Quase 6 anos. Irmão, se por acaso nós estivéssemos agora aqui pregando uma doutrina, chegasse um Deus o livre, um grupo de malfeitor, chegasse a porta da igreja e disse: bora, corre tudo de pra fora, seus bandos de crente, que agora nós vamos estar acabando em tudo. Eu acho, vou exagerar, que ficavam umas 3 mulheres com 2 homens na igreja. Ora. Quanto mais te entregar a tua cabeça por mim, que Deus o livre, o sangue dele me cubra. Chegasse os maus elementos e dizia: hoje nós vamos errar esse pastor, vamos dar um fim nele agora. Eu não vou colocar aqui o nome de ninguém em xeque, nem o caráter de ninguém em xeque, mas eu não estou muito esperançoso que vocês iam levantar para pegar a cabeça de vocês por mim, não.